Silas Malafaia vai trair mesmo o Bolsonaro? Porque começou uma especulação que o Malafaia poderia meter um chifre no Bolsonaro e sair ele como candidato em 2026, tendo a Michelle como vice. Essa especulação começou a ganhar força depois do novo evento bolsonarista organizado pelo Malafaia, previsto para acontecer no Rio de Janeiro, nos mesmos moldes do evento em São Paulo. Eu particularmente acho muito difícil uma candidatura do Silas Malafaia, porque existe muita resistência, muita rejeição. O que o Silas Malafaia tá querendo fazer mesmo é se blindar de prisão. Porque isso sim ele tá com medo, quer falar que é forte, quer fazer ameaça, porque ele teme ser preso por dever dinheiro para a Receita Federal e principalmente caso das milícias. Mas eu quero saber a sua opinião. Esse evento no Rio de Janeiro bolsonarista vai ser um sucesso ou vai ser um fiasco? Malafaia seria um candidato forte, ele vai sair mesmo chifrando o Bolsonaro? Ou é só medo? Se você concorda com o Malafaia até com medo da prisão, deixa o like e se inscreva no canal. Essa especulação toda a respeito do Silas Malafaia como sendo candidato à presidência da República surgiu aí em grupos de esquerda, em canais de comunicação da esquerda. Eu particularmente não vi nada em nenhum canal assim de fonte de primeira grandeza da mídia. Globo, Veja, UOL, até aquele site O Bastidor que a gente acompanha para complementar as nossas análises, as nossas notícias, não tem nada falando do Silas Malafaia como candidato. Isso tudo começou em portais vinculados à esquerda. Essa especulação do Silas Malafaia, tendo a Michelle como vice. Que Malafaia estaria preparando a sua candidatura, ainda mais depois de toda a repercussão que aconteceu no dia 25 de fevereiro, no evento bolsonarista na Avenida Paulista. Tudo isso não passa de especulação, pessoal. Não passa de especulação. Mas, se o Malafaia está prevendo ou está querendo passar o pé no Bolsonaro, isso é muito possível porque todo mundo chifra o Bolsonaro de alguma forma. Eu vejo que o Malafaia ele está usando o nome do Bolsonaro para mostrar a sua força política. Por isso que ele vai fazer um novo evento bolsonarista agora no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, que é a avenida que fica ali em frente à praia de Copacabana. Vai ser nos mesmos moldes do que aconteceu no dia 25 de fevereiro em São Paulo, mas a presença do Bolsonaro não está confirmada. O Fábio Weingarten falou quando começou a ser ventilada essa possibilidade do evento, falou para o UOL e a presença do Bolsonaro não está confirmada por enquanto. Quando vai acontecer esse evento? No dia 21 de abril, dia de Tiradentes, que nesse ano vai cair num domingo. Então não teremos feriado, não teremos dia de folga, porque o dia de Tiradentes vai ser no domingo. O Silas Malafaia falou que dessa vez ele não vai bancar nada. Houve uma grande polêmica porque ele bancou e a gente sabe que uma parte dos recursos do Malafaia vem de dízimo, então uma parte do evento do Bolsonaro foi paga com dinheiro dos fiéis da igreja do Malafaia, certo? Mas dessa vez ele está buscando alguém para financiar esse evento no Rio de Janeiro para evitar qualquer tipo de polêmica. Só que essa organização do Malafaia já levantou e aumentou todas as especulações a respeito da sua candidatura, que na minha opinião não vai sair. É uma candidatura muito difícil, pessoal, muito difícil. Por quê? Porque o Silas Malafaia, tudo bem que ele tem uma projeção nacional como sendo uma liderança religiosa. Talvez ele seja o pastor mais famoso, mais até do que o Edir Macedo, ou não, mas ele é muito famoso. Deve estar lá entre os top 3 de pastores famosos. E ele mobiliza muita gente. Mas ele é muito controverso. Silas Malafaia é muito polêmico. E ele está isolado. Porque depois que terminou o governo Bolsonaro, as lideranças religiosas evangélicas neopentecostais submergiram e o Malafaia ficou gritando sozinho. E aí essa situação os afastou dele. E ele até reclamou desse isolamento. Eu sou o único que grita a favor do Bolsonaro e tal. E existe, pessoal, divisões dentro do próprio evangelismo. Ou da comunidade cristã. Por exemplo, uma das dificuldades do PL apoiar a candidatura do Marcos Pereira do Republicanos para ser o presidente da Câmara dos Deputados é que o Marcos Pereira é o bispo licenciado da Igreja Universal. E muitos religiosos do PL são da Assembleia de Deus. Pode ser que haja uma convergência e uma grande unificação de apoios em torno da candidatura do Malafaia? Pode. Mas é muito, muito difícil. E existe um ponto que é fundamental para essa candidatura do Malafaia não prosperar, na minha opinião, que é a enorme rejeição feminina. O Bolsonaro perdeu 2022 justamente pela rejeição do voto feminino.
Bolsonaro e principalmente Paulo Guedes massacraram a população da periferia. Uma parte considerável dessa parcela da população é composta por mulheres que custeiam as suas casas, seus 2, 3 filhos e até as suas mães. Então elas se sentiram muito pressionadas pelo governo Bolsonaro em termos econômicos e rejeitaram o Bolsonaro por tudo que ele falou. O bolsonarismo nesse momento precisa expandir as suas fronteiras, furar a bolha. E como que vai furar a bolha? Trazendo o público feminino... Opa, perdão, bati no microfone. Trazendo o público feminino para dentro. Malafaia não tem essa condição. Ele tem um discurso religioso, mas não um discurso que pega a população feminina. Quem tem? A Michelle. Nós já estamos falando há muito tempo isso. O bolsonarismo precisa de um novo perfil para poder expandir. E esse perfil, na minha opinião, não é do Malafaia. Eu vejo que o Malafaia está fazendo tudo isso. Até ele gosta dessa especulação de ser um candidato. Porque ele tem medo de ser preso. O Juliano Speer, ou Speyer, da Folha de São Paulo, que fala sobre os movimentos da comunidade religiosa, principalmente dos neopentecostais, tem a informação, que é uma informação já antiga, que a igreja e também a editora do Silas Malafaia devem milhões para o fisco. E o Malafaia teme que essas posições do Lula de arrecadar mais, de pressionar os templos religiosos, a recolhimentos maiores de impostos, possa acarretar em situações piores para o Malafaia. E aí, investigações contra ele podem ser feitas e até mesmo uma prisão pode acontecer, porque ele deve dinheiro para o fisco. Então eu vejo que é mais uma questão de proteção, de querer falar que ele é todo poderoso para intimidar o judiciário. Como ele tentou intimidar, falando que ele tinha um vídeo comprometedor que ele iria divulgar caso ele fosse preso. Todo mundo sabe que isso é bravata. Ele não tem nada. Porque se ele tivesse, ele deveria divulgar. Mas ele não vai divulgar. O que ele está falando? Ele está querendo se colocar como uma ameaça que a prisão dele, que vai ser uma prisão não pelas bobagens que ele falou, mas por ele dever dinheiro, vai falar que é uma ameaça. Não, estão me prendendo porque eu estou contra o sistema. Você está mesmo contra o sistema, né? Porque você não está pagando imposto. É isso que você está fazendo. E a bomba que você vai soltar, a gente já falou aqui, são flatos, são puns. É isso que o Malafaia vai soltar. Talvez até a dentadura. E ele pode jogar nos outros. Só que nos últimos tempos, nós descobrimos um outro fator importante que pesa na equação contra o Malafaia. Que é a relação das igrejas dele com as milícias do Rio de Janeiro. Porque nós ficamos sabendo que o Robson Calixto, o Robson Peixe, que era assessor do Domingos Brazão, fazia trocas com as milícias em uma das igrejas do Malafaia. E a gente sabe que existe essa relação no Rio de Janeiro entre igrejas e as milícias. Se começar a haver investigação envolvendo as igrejas do Malafaia, pode ser que ele não esteja envolvido? Pode. Mas investigação é uma encheção de saco, causa desgaste, causa transtorno. E aí a vida dele é revirada de cabeça para baixo e começa uma encheção de saco maior. Por isso que ele está querendo falar que ele tem poder. É o que eu vejo. Pode ser que eu esteja errado? Pode. Pode ser que Malafaia saia como candidato? Pode. Mas eu acho pouquíssimo provável.